Olá, neste vídeo eu irei falar sobre a definição do verbo. Segundo Hernani Terra, o verbo é a palavra variável que exprime aquilo que se passa no tempo. Ao indicar um fato no tempo, o verbo basicamente pode exprimir dois pontos. 1. Ação. Qual é o exemplo que eu posso utilizar do verbo numa ação? Então, nós temos aqui, o homem caminhou cedo. Então, o verbo caminhar, que está em negrito, ele mostra que o homem exerceu a ação de caminhar. Tá? E ainda temos aqui o tempo presente, o advérbio de tempo cedo, que indica o tempo em que isso aconteceu. O momento pode até ser aproximado também, por causa do advérbio, que é o modificador de quem? Do verbo. 2. Estado. O cachorro está cansado. Então, neste caso aqui, o estado do cachorro é o cansaço. O cachorro está cansado. E é através do verbo que está em negrito, o verbo estar, que nós percebemos que há um estado para o cachorro. A seguir, nós temos mudança de estado. O gelo ficou derretido. Observem que há uma mudança de estado para o gelo. O gelo que é sólido, ele ficou o quê? Derretido. E o verbo está em negrito, o verbo ficar. Ficou aqui flexionado na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. 4. Fenômeno da natureza. Choveu bastante semana passada. Então, nós temos aqui o verbo chover, também flexionado no pretérito perfeito, tá? Que nos mostra que há um fenômeno da natureza, que há a natureza sendo proferida por quem? Pelo verbo chover. Então, o verbo ele está sendo responsável também pela ideia de que há algo que está acontecendo como um fenômeno da natureza. Além desses outros processos, podem ser expressos pelo verbo, dois pontos. A existência, dois pontos. Então, nós temos aqui o verbo haver. Olha aqui, havia 20 pessoas na fila. O verbo haver impessoal, eu não vou flexionar no plural, tá? Ele dá a ideia de que existência, tá? Então, existiam 20 pessoas na fila. Elas estavam lá, estas 20 pessoas. Elas existiam ali, naquela fila. Então, todas as construções que estão relacionadas analogamente a este caso aqui, a este exemplo, eu posso sim classificar como existência. B. Desejo, dois pontos. Eu quero me enrolar nos seus cabelos. É o trecho de uma música do Vando, em que o verbo querer, que está na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, demonstra o quê? Desejo. Há um desejo por trás desta declaração. Eu quero. Então, o verbo querer, ele denota aqui o quê? Um desejo. O desejo de querer. Eu quero me enrolar nos seus cabelos. Próximo, C. Conveniência, dois pontos.
aquele apelido não me convém. Então, nós temos aqui em negrito o convém, que dá a ideia de conveniência. Aquilo que não me satisfaz, que não é conveniente aceitar. Aquele apelido não me convém. Eu não estou satisfeito com este apelido. Bom, a seguir nós temos aqui uma definição muito importante para o verbo. O verbo é a palavra que apresenta o maior número de flexões dentro da gramática. Dois pontos. Tempo, modo, número, pessoa e voz. As palavras ator, ventania, jogo de futebol, que veremos a seguir nas frases, expressam o quê? Ação, fenômeno da natureza e estado. Porém, tais palavras não são verbos. Do ponto de vista semântico, ou seja, do significado, a grosso modo, não se pode negar, tá? É este sentido nas frases. Então, nós temos aqui, o ator foi aplaudido no palco do teatro. Então, nós temos aqui a palavra ator, que não é um verbo, mas que é a expressão do verbo, que no caso aqui é uma locução verbal, foi aplaudido, ajuda na compreensão semântico, tá? Na compreensão da semântica da frase, do campo semântico, do campo dos significados. A seguir, a ventania derrubou a roupa da corda. Então, ventania, que também não é um verbo, não é uma classificação que podemos chamá-lo de verbo, não é um verbo, tá? Ele também pode aqui ser entendido por causa do verbo, que é o verbo derrubou, tá? O verbo derrubou, ele vai ter o seu significado, a sua semântica, tá? Que é muito importante ser observada juntamente com a palavra ventania, pois a ventania derrubou a roupa da corda. Se eu digo que a ventania derrubou, eu não poderia dizer outra coisa. Eu não poderia utilizar outra palavra, senão eu tenho um problema, um prejuízo semântico nesta frase aqui. Ok? Terceira e última frase. Em virtude do jogo de futebol, ficava difícil dirigir. A possibilidade aqui que nós temos em mãos seria de que o jogo de futebol no estádio trouxe muitos torcedores que superlotaram os acessos até o estádio. E isso fez com que a rua ficasse impossível de ser trafegada, impossível de ser atravessada. Você não poderia passar com o carro, com o automóvel, né, com a moto, com o caminhão, por causa dos torcedores que iriam ao estádio ou que foram ao estádio, melhor dizendo, para assistirem o jogo de futebol. Então, por causa do jogo de futebol, ficava difícil dirigir. Então, jogo de futebol não é uma locução verbal, tá? O verbo aqui é o verbo ficar. Ficava, tá? Então, em virtude do jogo de futebol, ficava difícil dirigir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.